Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Lemão, viu? Vamos agora fazer o seguinte, resolver os exercícios do módulo 3 do setor 113, razões trigonométricas no triângulo retângulo. E a gente começa aqui com o exercício 42 da página 114. É aquele que diz o seguinte, ó, observe a figura. Tendo como vista a lateral da escada com 6 degraus, um triângulo retângulo isósceles de hipotenusa raiz de 10 metros, Magali observa que todos os degraus têm a mesma altura. A medida em centímetros de cada degrau corresponde a aproximadamente... Bom, a ideia aqui é observar o seguinte, que a altura da escada corresponde à soma das alturas dos degraus. Então, como eles têm a mesma altura, eu chamei cada altura do degrau de x, o que faz com que a escada tenha 6x de altura h. Só que como aqui temos um triângulo retângulo isósceles, se aqui é h, aqui é h. E dessa forma, como a hipotenusa é raiz de 10, nós podemos dizer que raiz de 10 no triângulo 45, 45, ou seja, a hipotenusa é lado raiz de 2, logo raiz de 10 é h raiz de 2. Dessa forma, fazendo todos os cálculos necessários, eu chego na altura h igual a raiz de 5, o que vale aproximadamente 2,24. Mas aí eu encontrei a altura da escada. Devo dividir isso por 6 para encontrar a altura de cada degrau, o que dá aproximadamente 0,37 metros ou 37 centímetros. E esse aqui era o exercício 42. Na sequência, o probleminha que vem é esse aqui, ó. É o probleminha 45. Esse é da Estadual do Ceará. Diz o seguinte: no triângulo XYZ, retângulo em X, a medida do ângulo interno em Y é 30. Se M, olha ele aqui, é a interseção da bissetriz do ângulo interno em Z com o lado XY e a medida de ZM é 6 raiz de 3, pode-se afirmar corretamente que o perímetro desse triângulo, no caso XYZ, é uma medida em metros situada entre. Bom, primeiramente aqui nós temos um probleminha que a gente resolve usando aquela ideia do triângulo 30-60. Observe, ó, 30, de acordo com o enunciado, 60 é o ângulo no vértice Z do triângulo maior. Só que, como aqui foi traçada uma bissetriz, esse ângulo aqui 30, esse 30, o que faz com que esse ângulo no triângulo XEM tenha medida 60. Dessa maneira, olha o que nós temos aqui, ó. Temos o triângulo XZM, que é o triângulo 30-60, e aí temos aquela de x, 2x, x raiz de 3. Só que como x é vértice, eu chamei de A. Então nós temos A, 2A, A raiz de 3. Se 2A é 6 raiz de 3, o A, no caso xm, é 3 raiz de 3. E essa medida xz é A raiz de 3. Como A é 3 raiz de 3, multiplicando por raiz de 3, temos que essa medida é 9. Aí nós iremos para o triângulo maior. Só que observem como esse ângulo é 30 de acordo com o enunciado, e esse é 30 de acordo com a bissetriz que foi traçada, esse triângulo Z, M, Y é isósceles, logo se aqui é raiz de 3, aqui também será raiz de 3. Transporta essa medida para o triângulo maior, e como XM tá aqui, ó. XM é 3 raiz de 3, somando com 6 raiz de 3, 9 raiz de 3. Essa medida é 9 que tínhamos encontrado anteriormente. E, novamente, temos aqui o triângulo 30-60. Agora eu vou dizer que nós temos B, 2B, B raiz de 3. Como B é 9, falta achar a medida da hipotenusa, logo 2B, isso vale 18. E no probleminha, como ele pede o perímetro, eu somei os 3 lados do triângulo. Como ele fala uma medida aproximada, troca raiz de 3 por 1,73 aproximadamente, né? Nós chegaremos no perímetro 42,3, que é um valor que está entre 40 e 45. A alternativa correta é a alternativa A. E essa era a questão 45. A próxima questão é essa aqui, ó. É a questão 47 da página 115 e diz o seguinte: a figura representa a vista superior do tampo plano e horizontal de uma mesa de bilhar retangular ABCD.
com caçapas nos vértices ABCD. O ponto P, localizado em AB, representa a posição de uma bola de bilhar, sendo que PB é 1,5 metros e PA 1,2 metros. Após uma tacada na bola, ela se desloca em linha reta, colidindo com BC no ponto T, sendo a medida do ângulo PTB igual a 60. Após essa colisão, a bola segue em trajetória reta diretamente até a caçapa D. Nas condições descritas e adotando raiz de 3 igual a 1,7, a largura do tampo da mesa em metros é aproximadamente a largura, que eu chamei de AB. Só que observem, nós temos aqui o triângulo 30-60, que é o triângulo BPT. Desse modo, vou de novo chamar de A, 2A, A raiz de 3. Só que A raiz de 3 é o que enxerga 60, vale 1,5. Aí eu isolo o A e vou encontrar que esse A vale 0,5 raiz de 3. Encontrei essa medida A. Só que tem um detalhezinho, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Logo, como esse ângulo é 60, esse também será 60. Beleza? Logo, em cima, o triângulo DCT também é um triângulo retângulo 30-60. E aqui nós temos que o B raiz de 3, que eu estou chamando de B2B, B raiz de 3, 2,7. Soma essas duas medidas aqui, ó. O que eu fiz agora? Eu isolei o B e chego em 0,9 raiz de 3 metros. Com isso, a medida da largura desse tampão é só somar A e B. 0,5 raiz de 3, 0,9 raiz de 3, 1,4 raiz de 3. O que eu tenho que fazer agora? Voltar no enunciado e trocar a raiz de 3 por 1,73, o que dá aproximadamente 2,42 metros. E isso está na alternativa A. Esse aqui era o probleminha 47. O próximo da sequência, eu acredito ser o mais tranquilo de todos, é o 54 da página 116. O enunciado é assim, ó. Tá dando para enxergar aí, né? O enunciado é assim. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu o ângulo visual alfa, mirando em um ponto fixo P na praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P na praia, no entanto, sob um ângulo visual de 2 alfas. Essa figura aqui ilustra essa situação. Aqui nós temos a trajetória do barco. Supondo que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30 e, ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância de 2.000 metros, com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo será menor distância, menor caminho do barco ao ponto P. Nós não podemos esquecer que o barco está nessa trajetória, então o menor caminho é essa altura PH. Só que com um detalhe, como esse ângulo alfa é de 30 graus de acordo com o enunciado, esse 62 alfas, logo nós podemos dizer que aqui em cima também temos um ângulo de 30 graus. Legal? O que faz com que esse triângulo ABP seja um triângulo isósceles. Como essa medida é de 2.000 metros, aqui também 2.000. E o que nós temos que encontrar agora é essa medida PH, que no triângulo 30-60, iremos chamar essa medida de x raiz de 3. Lembra da regrinha? x, 2x, x raiz de 3. Mas opa, 2x é a hipotenusa, ela vale 2.000 metros. Dessa forma, x raiz de 3 é só encontrar aqui o valor de x que vale 1.000, multiplicar por raiz de 3, que encontraremos a distância pedida. Ela vale 1.000 raiz de 3 metros. E isso está na alternativa B. Essa aqui era a questão 54. Temos mais uma ainda. E essa aqui, da página seguinte, é a questão 56 da Unicamp e diz o seguinte, ó. Caminhando em linha reta, ao longo de uma praia, um banhista vai de um ponto A a um ponto B, cobrindo uma distância AB de 1.200 metros. Quando em A, ele avista um navio parado em N, de tal maneira que o ângulo NAB
é de 60 metros. E quando em B, verifica que o ângulo NBA é de 45 metros. Item A, ele pede para que a gente faça uma figura ilustrativa da figura descrita. Bom, pela leitura do enunciado, chegamos a essa figura. Item A já está resolvido. Agora, no item B, ele pergunta a distância que se encontra o navio N da praia. E distância é sempre o menor caminho, e eu vou chamar essa distância de NH. E o menor caminho é sempre a perpendicular. Beleza. Ao traçar essa altura, que aqui está, temos que, se esse ângulo é 60, esse 90 aqui é 30, outro triângulo, 30, 60, aí vem a regrinha do x, 2x, x raiz de 3, marca lá. Só que ao traçarmos essa altura, olha o que aconteceu. Nós temos que, como esse ângulo é de 45 graus, de acordo com o enunciado, e esse é 90, aqui 45, viu só? Somou 180. Dessa forma, se aqui é x raiz de 3, aqui também é x raiz de 3, porque o triângulo NHB é um triângulo isósceles. Assim, lembra daquela medida de 1.200 metros? É a soma do x com x raiz de 3. O que eu fiz aqui? Coloquei o x em evidência, peguei 1 mais raiz de 3 e dividi 1.200, racionalizei. E chego que x é 600 raiz de 3 menos 1. Só que eu não quero a medida de x, eu quero a medida x raiz de 3. Logo, esses 600 raiz de 3 menos 1 que aqui eu encontrei, novamente devo multiplicar por raiz de 3. Aí eu só fiz a distributiva, raiz de 3, 3, raiz de 3 vezes menos 1, menos raiz de 3. Logo, essa medida NH, que é a altura, ela vale 600, que multiplica 3 menos raiz de 3, metros. Beleza, pessoal? Bons estudos!